Nobres alunos, bem-vindo mais uma vez à plataforma EAD do Ceforte Volta Redonda. Estamos agora nessa videoaula História e Cultura de Israel, referente aos assuntos aqui da aula número 7 e número 8. Nós esperamos que você tenha visto e estudado o material da plataforma e nessa videoaula nós vamos tratar do resumo dos livros de Números. E numa segunda aula vamos ver o resumo do livro de Josué. Você vai perceber que o material que você viu na plataforma, ele vai estar rodeando o Pentateuco, o Êxodo, mas também os seus livros correspondentes a este período todo. Números está ali inserido e depois, no próximo vídeo de aula, nós vamos ver aí um pouco de Josué, em resumo, e a entrada e distribuição das terras na cidade prometida, na terra prometida, Canaã. Esse primeiro slide aqui, nós temos uma ordem cronológica dos livros da Bíblia, Velho Testamento. Isso é de domínio público, você encontra em qualquer lugar na internet, e de várias formas, colorido e tal. É apenas para nós termos uma visão macro do que estamos falando. Nós estamos trabalhando com a literatura do Pentateuco, né? Então, a literatura do Pentateuco vai abranger esses 4 livros aqui e, evidentemente, com exceção de Josué, melhor dizendo, né? Josué estará fora, tratado depois, mas pertencente aos livros de Moisés, Pentateuco, corrigindo, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então a gente já pode perceber que na cronologia, enquanto está sendo relatado o Êxodo, também ocorre Levítico, assim como Gênesis, o relato da vida de Jó, Números, Deuteronômio que vai confirmar as leis levíticas, né? Leis estabelecidas por Deus, e também ele faz uma confirmação para a nova geração que nasce no deserto durante aquela trajetória toda. É lógico que, evidentemente, depois nós temos na sequência, na entrada a Canaã, Josué, depois um outro período que é relatado no livro de Juízes, e o Ruth vai acontecer de forma cronológica juntamente. Depois nós temos 1ª, 2ª, Samuel, né, e 1ª Reis, que vai estar englobando também 1ª e parte de 2ª Crônicas, aonde vai abranger os 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Assim como nós vamos ter aqui o reino dividido, 930 a.C., onde as 10 tribos de Israel vão para o norte e região de Jerusalém, Judá, somente 2 tribos. Evidentemente, também nós temos os livros aqui do rei Davi, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, né? E a sua literatura em si, Lamentações, e nós vamos, que é nesse período Lamentações, né? Mas nós vamos ter um intervalo aqui de 70 anos, que é o período do exílio babilônico. E após 70 anos, sim, Esdras, Neemias, o relato da reconstrução dos muros, reconstrução da cidade de Israel, e também, em paralelo, o relato do livro pequeno de Ester. Né? Nós vamos ter ainda, no cativeiro, os profetas, Daniel, Ezequiel, os que foram as nações estrangeiras, né? Como Jonas, Naum, Obadias, os profetas que atuaram no Reino do Sul, na divisão aqui, né? Em Judá, e do Reino do Norte, Israel, que são as 10 tribos. Então, nós temos ainda aqui no período pós-cativeiro, nós vamos ter ainda Ageu, Zacarias e Malaquias encerrando o cânon do Velho Testamento. Isso aqui você encontra em qualquer lugar, apenas para ter uma ideia macro desses livros aí.
Dentro dessa videoaula, nós vamos fazer um resumo do livro de Números. Números vai receber esse nome propriamente dito, através da tradução da Septuaginta. Então, lá no original hebraico, ele vai estar com o nome Falou o Senhor, ou então no deserto. Falou o Senhor, ou então no deserto. Data e autoria dele. A datação está em cerca de 1405 a.C. E a autoria é de Moisés, porque o relato bíblico diz: o Senhor falou a Moisés. E aí Moisés, obviamente, escreve. Mas também nós temos o testemunho do próprio Novo Testamento. Os apóstolos afirmam a autoria de Moisés. Lá em João 3,14, 1 Coríntios 10, Hebreus capítulo 3 e capítulo 4 e capítulo 10, verso 28. Jesus também afirma a autoria de Moisés em João 5,46. Como estamos lendo em colunas, podemos aqui, lemos aqui, lemos aqui. Agora vamos ler aqui objetivos do livro, o tema e as suas divisões, de forma básica. Dentro dos objetivos de Números, nós temos preservar um registro da paciência de Deus para com o povo escolhido. Paciência de Deus com esse povo escolhido. Também demonstrar que a redentora misericórdia de Deus não impede que ele os castigue severamente por causa dos pecados, ou seja, Deus faz juízo. Assim como Deus ele abençoa, ele também traz o juízo sobre aqueles que principalmente aqui desobedecem. Vamos ver mais à frente aí. Demonstrar que a redentora misericórdia de Deus não impede que ele castigue. E também a libertação de Deus, não para uma vida de facilidade, permissiva e independente dele, mas de disciplina, serviço e guerra. Isso vai aparecer no capítulo 1, 14 vezes. Então, a serviço com Deus não é para uma vida independente dele, sem regra, sem nada, sem ética, sem moral. Muito pelo contrário, né? Obediência. Também a confiança, já diz aqui, obediência e dependência de Deus. Todo o êxodo é dentro desse contexto, principalmente obediência, dependência de Deus, para vencer todos os inimigos. Tema de Números, o tema implícito é preparativos para o serviço na rota do Sinai ao Rio Jordão. Então, lá do Monte Sinai até toda a trajetória que vai transcorrer vários anos para poder chegar à margem do Rio Jordão, aí sim já com Josué para adentrar a terra de Canaã, a terra prometida. Divisões de números, do livro de Números. Uma divisão básica. Você vai encontrar diversas divisões na sua Bíblia de estudo, na sua Bíblia mais simples que você encontrar, que tiver, e autores variados. Aqui é apenas uma sistematização. Então, dentro dessas divisões, nós temos organização da primeira geração, do capítulo 1 ao capítulo 10, onde nós vamos ter o primeiro censo e deveres do povo, leis de pureza e separação, preparativos finais para o início da marcha, a terra prometida. Nós vamos ter uma segunda divisão, a anarquia da primeira geração, relatada no capítulo 11 ao 20, rebelião de Israel e rejeição de Deus, a peregrinação como consequência de 38 anos pelo deserto, devido à arrogância e morte, por consequência, arrogância, né, e consequente morte da primeira geração no deserto. É lógico que somando isso tudo vai beirar 40 anos. Nós vamos ver no final desse slide aí. A reorganização, uma terceira divisão aqui, da segunda geração, do capítulo 21 a 36 do livro de Números, vitórias no caminho do Jordão, conflito com os medianitas e preparativos finais para a entrada em Canaã, que também não vai ser fácil, essa entrada é bem disputada com diversas
com diversos povos que lá existiam. Dentro de um contexto do livro de Números, nós temos o povo com grande influência de crenças de outras civilizações, ainda mais que vieram do Egito e vão trazendo toda essa herança dos deuses pagãos, mais dos povos que eles vão passando e mais a tendência à idolatria que esse povo tem desde o início da marcha no deserto. Então, ele tem influência de crenças, inclusive de outras civilizações, frisa aqui. Pecados principais, a idolatria lá no Sinai, primeira geração, e as rebeliões no deserto de Cádiz Barneia, que é na segunda geração isso. Né? O castigo relatado, né? Deus não deixa impune qualquer rebelião e Deus ele procura fazer juízo rapidamente quando a situação é de rebelião. Capítulo 25 demonstra isso. Com a morte de Arão, Eleazar assume o sacerdócio levítico. A nova geração aprende lições sobre a descrença, a murmuração e idolatria que a geração anterior cometeu. A primeira geração tinha lembrança da carne, tinha lembrança dos melões, dos pepinos, das cebolas que comiam no Egito, no pensamento deles, né? E se queixavam e murmuravam no deserto. Então estava ensinando essa segunda geração aí. O povo recebe a lei e o sistema levítico, e nem sempre cumpria, pois a circuncisão só é realizada após a travessia do Jordão. No livro de Josué, capítulo 5 vai falar sobre isso aí, que é justamente a celebração da Páscoa. Todos os homens são circuncidados e o maná para de cair do céu para alimentar o povo, porque com Josué eles já estão dentro da terra prometida, que emana leite e mel, todo sustento. Então, nós temos algumas seções de divisões que eu coloquei aqui para ilustrar. No comentário Beacon, um comentário muito conhecido, norte-americano, página 325 a 326, ele também divide de forma interessante. Ele coloca, por exemplo, assim, ó, uma das seções, preparação no Sinai, do capítulo 1 ao capítulo 10, do monte para o deserto, lá do Sinai, né? Capítulo 10 a 14, e os versículos correspondentes aí. As experiências no deserto, capítulo 15 a 19. De Cádiz Barneia aos territórios de Moabe, capítulo 20 a 22. Os episódios lá do profeta Balaão, do 22 ao capítulo 24. Os acontecimentos em Moabe, 25, 32, e coletânea de fatos diversos, 33 até o final, 36. Aqui em Balaão também vale lembrar, vocês conhecem bem a história, não tem como, possibilidade alguma, de alguém mesmo se dizendo cristão, ou se dizendo profeta, oficial, ou seja lá o que for, de amaldiçoar alguém. Isso é propriedade de Deus, não é de ser humano. Deus não abre mão disso, pertence a ele. Tanto é que quando eles, lá no livro de Josué, vocês vão ver que quando eles adentram a terra de Canaã, aí sim, as bênçãos e maldições, elas são relatadas no Monte Ebal e no Monte Gerizim, na qual os levitas vão informar ao povo quais são as bênçãos e quais são as maldições, mas vindas de Deus. Se cumprir, tudo bem, se não, juízo de Deus. Vamos ver então aqui algumas características do livro de Números, como por exemplo as suas contribuições. Então no livro de Números nós temos um censo militar e organização de Israel para o serviço e a guerra. Capítulo 1, verso 3 e 26 vai falar sobre isso. Vale lembrar que quando chegam lá em Josué, já vai ter um exército melhor estruturado, não é um bando de escravos ao caminho do deserto. Já estão com uma certa experiência e já estão bem organizados, que Josué tem essa capacidade, vocês vão ver no outro vídeo. A continuidade da promessa feita a Abraão
é a causa da misericórdia de Deus. Então Deus é misericordioso porque ele fez 3 promessas a Abraão, Isaque e Jacó, que perpassou a Josué e chegou a Moisés e está aqui, né, com este povo, aonde Deus prometeu uma grande nação, uma descendência do seu povo através de Abraão, que eles seriam uma bênção para os outros povos e que também eles receberiam a terra prometida. São promessas de Deus e Deus cumpre. O voto de Nazireu, ele é citado no livro de Números, e esse voto de Nazireu, também chamado nazireado, você tem o exemplo de Sansão, você tem o exemplo de João Batista. Alguns, antes de nascer, a família já estabelecia esse voto. Outros, quando criança ainda. E também, o próprio Samuel também é citado ali, mas homens poderiam estar no serviço religioso, fazendo um voto de Nazireu por um período determinado. Por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não precisaria fazer a vida toda, porém tinha que seguir todo o voto de nazireado, né? E também mulheres em determinados períodos, mais à frente, evidentemente, era permitido também isso. A bênção sacerdotal também ela é citada no capítulo 6, verso 22 a 27, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que enfim o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Né? Algumas traduções são um pouco diferentes, mas é a forma de abençoar o povo de Deus naquele início lá. As rebeliões citadas no capítulo 13 e 14, né, são ali documentadas, os motins, o castigo de Deus, o juízo que ele faz, inclusive para o próprio Moisés, no capítulo 20, cita em 27, que Deus acaba, por consequência, não permitindo que ele adentre a terra de Canaã, e a sua morte ocorre anterior a este momento de adentrar e passar o rio Jordão, adentrar a terra de Canaã. O povo queixava da comida, como nós comentamos aqui, a inveja de Miriam e Arão, né, sobre a liderança do próprio Moisés, que também se sentiam aptos para isso, merecedores até mesmo, pensavam assim, e consequência de castigos, como conhecemos bem a história. A rebelião é um pecado obstinado e traz julgamento imediato e severo de Deus. Coloquei isso aqui para vocês gravarem bem, né? Hebreus 10, 26 reforça isso. Pecados, havia lei inclusive para pecados propositais e não propositais. Capítulo 15 nos mostra isso aí, onde os pecados propositais têm reparação imediata e tem até pena de morte, que é registrado nos livros do Pentateuco. Não proposital poderia ser redimido com oferta de sacrifício. Então, quando você não comete o erro de forma proposital, há reparo nisso daí. Porém, quando se trata de um assassinato, o outro membro da família poderia ir e assassinar aquele que matou a vítima. Né? Seria um direito na mesma altura, da mesma proporção. Porém, no futuro serão construídas cidades-refúgio, não é este momento, aonde uma das cidades de refúgio era reservada para estes que matavam sem dolo, assassinavam, uma discussão, uma briga que causou a morte de alguém. Então esse assassino, para não ser morto, assassinado por vingança, ele era conduzido e tinha que viver nos limites da cidade-refúgio. Cidade-refúgio existia de vários tipos, e inclusive para doentes como leprosos. Você encontra isso no relato bíblico. O profeta Balaão, a história de Balaque, né? E Balaão querendo amaldiçoar, e já acabei citando anteriormente que não há possibilidade da pessoa amaldiçoar aquele que pertence ao Senhor, porque Deus ele é todo poderoso, amoroso e não revoga isso. Também registra a profecia de Israel sobre Cristo ser uma estrela, ou seja, o rei surgiria, e foi o que aconteceu
quando os reis magos foram, através do sinal, a estrela, encontrar o Jesus criança. Né? Então, já desde o Velho Testamento, Números já está falando isso daí. Tribos além do Jordão, nós vamos saber e entender que a tribo de Ruben, Gade e a meia de Manassés ficaram na porção da Transjordânia. Lá na frente em Josué nós vamos esclarecer isso daí, porque eles tinham um gado muito grande, gado oriundo do cruzamento pelo deserto e também do que era de espólio de guerras pelo deserto. Então, um povo que lidava com essa pecuária preferiu planícies, né, na Transjordânia. Porém, você vai ver lá em Josué e até com Moisés, né, nesse momento aqui, eles combinam o seguinte: olha, vamos adentrar a terra de Canaã, vamos dominar o território que Deus colocou para nós, e vocês depois voltem, lutem com seus irmãos e voltem para ocupar essa terra da Transjordânia que vocês querem para criar o gado. Então foi feito este acerto aí. Nessa última coluna nós temos mais informações e alguma coisa profética de Cristo que podemos entender. Então vamos lá, algumas informações a mais aí. O período de tempo de Números abrange de 1º de maio de 1444 a 1405. Abrange 38 anos e 9 meses, 20 dias de recenseamento e preparo para a marcha, capítulo 1 ao capítulo 10. 70 dias de jornada até o deserto de Cádiz Barneia e aquele trabalho de espionagem, capítulo 15 ao 20. 38 anos e 1 mês de peregrinação no deserto em torno de Cádiz Barneia. 5 meses em torno de Edom até as campinas de Moabe. Então daí você já consegue, dentro da Bíblia, ver esse tempo todo o que aconteceu no deserto e os períodos para formar aquele número de quase 40 anos. Cristo em Números, no livro de Números. Então a falta de levitas para o serviço, em substituição aos primogênitos, redenção versus os egípcios, né? Na redenção lá, na saída do Egito, exigia uma recompensa, que é citada lá no capítulo 3, 5 ciclos do santuário, que é a mesma coisa que 62 gramas de prata. Cristo, quando nós falamos que pagou totalmente na cruz a nossa redenção, nos tornou sacerdotes santos, ou seja, ele remiu os primogênitos, remiu o seu povo. Então, por isso que quando fala que Jesus pagou, ele não pagou a Satanás, não pagou a ninguém, mas é uma referência ao livro de Números. A serpente de bronze, do capítulo 21, verso 9, era para ser olhada no momento perante a morte, né? E Deus iria fazer o juízo. Em Cristo, a cruz é para ser olhada em aceitação à sua obra vicária. Então, como aquele povo lá em Números, devido às serpentes, para que não morresse, olhava para a serpente de bronze, né? E ali havia cura. Então, nós olhamos para a cruz de Cristo hoje. Então, é um tipo, como é falado na teologia. Olhamos para a cruz em aceitação da obra dele em nosso lugar. Então nós temos um resumo de números e eu quero apenas mostrar um mapa aqui, onde nós temos a rota tradicional. Esse mapa você encontra também no final da sua Bíblia, é um mapa livre, tem muitos atlas, tem na internet à disposição em diversos tamanhos e formas, tá? Pode variar um pouco a rota de acordo com os arqueólogos e os estudiosos bíblicos em datações e geografia. Mas, em geral, há uma rota tradicional. Também deixo informado que a grade anterior, que eu fiz o resumo do livro de Números, ela não se encontra na internet. Eu a elaborei para poder estar usando até em sala de aula e distribuição, e nós aproveitamos aqui no slide anterior. Então, esse mapa, nós temos toda a Península do Sinai, o Mar Mediterrâneo,
na parte superior aqui em cima. Vamos mudar a cor aqui para poder ficar melhor. E nós temos aqui cidade de Gozém, onde ficavam os escravos, ou seja, esse povo hebreu no Egito. Cidade de Pitom, que eles estavam até mesmo construindo. A marcha, saindo da cabeça do Egito, né, e descendo em direção, passando em cidades aqui, ao Monte Sinai. Vamos dar uma parada aqui, porque se percebermos, apesar da geografia, apesar de acidentes geográficos, montanhas e tudo mais, né? Olhar no mapa é fácil, olhar na realidade é diferente. Esse povo poderia ter saído e feito esta rota aqui, ó, superior aqui. Essa rota, eles demorariam aí, mesmo com 1 milhão a 2 milhões e pouco de pessoas, não chegaria a 30 dias de rota, né? Mas o problema todo é que são terras também que passam pelos filisteus. Então não seria inteligente passar por lá para que esse povo fosse atacado, saqueado e morto. Então também foi ao sul. Deus sabe fazer as coisas. Nesse trajeto de descida e subida, vai ter contato com povos, famílias, civilizações, tribos, que já dominavam um pouco a metalurgia, ou seja, o ferro na ocasião. Isso aqui é a idade do Alto Bronze, e agora sim eles vão entender um pouco de ferramental feito com ferro. Vão aprender um pouco de metalurgia, até mesmo para aprimorar não só utensílios, mas principalmente o armamento, a espada, né? E aí então eles vão subindo, né? Vamos seguir a rota que está aqui, deserto de Zin, região de Cádiz Barneia, e descem e vão em direção, subindo por trás, pela Transjordânia, né? E vão chegar, passando pelo território de Moabe, Monte Nebo, aonde ocorre a visão da terra prometida por Moisés, e ele vem a falecer, e eles vão adentrar o Rio Jordão, passar pelo Rio Jordão, que está aqui, e aqui vai ocorrer alguns fatos que nós vamos falar no livro de Josué, e a primeira cidade que vai ser atacada, que é Jericó, de forma fenomenal, sobrenatural da parte de Deus. Ainda esse mapa nos mostra uma outra rota a partir de Sucote, aqui pontilhada, que também poderia diminuir bastante a trajetória. E ainda uma outra rota, vou pegar uma outra cor aqui, que poderia também sair e vir por baixo aqui, e depois sim subir, né? Depois sim subir. Então esse é o mapa mais usual. Deus sabe por que fez esse povo andar no deserto, pela desobediência, mas eles foram tratados, uma geração ficou para trás por causa de rebeldia, desobediência, murmuração, né, de não ter aceito a terra de Canaã, logo quando os espias foram lá olhar, aquela situação de Josué e Caleb. Mas durante essa trajetória eles foram aperfeiçoados, passaram por algumas batalhas para chegar nessa condição, já com um exército incipiente, mas com uma certa formação, com uma certa qualificação e experiência, ok? Vejo vocês então na próxima aula, que vamos dar continuidade, e aí sim vamos falar do livro de Josué em resumo e mapa também. Ok? Que Deus nos abençoe.